Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. E hoje a gente começa um novo quadro aqui no nosso canal, que é o Filmes e Prosas, onde durante a semana nós vamos trazer uma série de filmes e a gente vai trocar uma ideia, conversar olho no olho, como se a gente estivesse trocando uma ideia pós-filme, após ter saído de uma sessão de cinema. Não uma versão tão crítica, analítica sobre a produção, mas um comentário mais pessoal sobre o que acontece, como funciona, as coisas que gostei ou não gostei de cada filme. Desde já peço que você deixe a sua curtida e a sua inscrição. E hoje nós vamos falar sobre o filme Fórmula 1, que foi lançado no ano passado, produzido pela Apple juntamente com a Warner, e que traz aí como protagonista o Brad Pitt, que é Sonny Hayes do filme. Ele é um piloto que já é velho, né? Teve uma passagem rápida pela Fórmula 1 por conta de um acidente, ou seja, ele já saiu dessas competições profissionais, mas volta através de um pedido de um empresário que está na forca, que está com problemas de equipe, que precisa de um piloto de experiência, e aí Sonny Hayes volta mais uma vez para as pistas da Fórmula 1. Né? E que também traz aí todo um questionamento durante o filme, que é o porquê, em meio a dezenas, centenas, milhares de pilotos experientes, por que chamaria de volta um piloto que sofreu um acidente grave e que já está muito velho, né? E durante todo o filme ali, ele passa por... ele vive algumas sequelas, né? Do acidente, da velhice. E aí você se pergunta isso durante todo o filme, tá? Não que isso seja totalmente negativo, não é. O filme é altamente legal, mas você se pergunta por que não seria outro, né? Mas enfim, o filme traz essa proposta de trazer um veterano de volta e também trazer as suas particularidades. Por exemplo, o filme traz bem a diferença entre o piloto atual em meio às mídias, né? Em meio às tecnologias, o mundo digital de hoje, comparado ao Sonny Hayes, que vivia já um mundo mais somente televisivo, um mundo mais reservado, né? Isso traz à tona a opinião do telespectador mesmo, né? De quem está assistindo o filme, de qual tempo era melhor, né? Eu particularmente acho que cada tempo tem os seus pontos positivos, mas a gente sabe muito bem que hoje em dia está exagerado demais a internet, as tecnologias, o que faz a gente talvez sentir saudade desse tempo raiz, cascudo, que é a vida que passa Sonny Hayes. Ele tem uma vida bem casual, né? Mora num trailer, ele disputa as corridas que aparecem como um piloto que está fora já de cena, né? O filme já começa com ele numa corrida em Daytona, né? E onde mostra ali toda a experiência dele. Tem uma cena ali, e isso que a gente vai conversar sobre o filme, várias cenas do filme perdem muita força, de acordo com o que é proposto no início. Vou dar um exemplo para vocês. No início do filme, tem Sonny Hayes lá, ganha a corrida, um cara vai tentar brigar com ele, e aí ele tá com uma chave na mão, mas assim, você percebe que o Sonny Hayes durante o filme, ele não é um cara cascudo ao ponto de ser agressivo, né? Enfim, mas trouxeram isso no filme. Eu acho que faltou um pouco fortalecer a característica do personagem do começo ao fim. Como eu falei pra vocês, o filme se coloca no pódio como os melhores filmes de corrida de todos os tempos, né? Eu particularmente gosto mais do Ford versus Ferrari e também do Gran Turismo, mas esse filme tem um ponto principal que nenhum dos dois tem, que é a questão das gravações, né? Das cenas sem efeitos especiais, sem nenhuma tecnologia, é raiz, é bruto e são imagens realmente maravilhosas, né? Para você que assistiu Top Gun, se você achou aquilo bom, saiba que Fórmula 1 está igualzinho, são cenas realmente maravilhosas. E ainda, para se tornar mais raiz o filme, os atores principais pilotam os carros, né? Então não existe ali um efeito... lógico, né, que deve ter alguma cena ou outra que eles usam pilotos profissionais, mas as cenas que são filmadas dentro do carro, onde mostram ali as câmeras viradas para o piloto, são cenas realmente reais, gravadas por eles, numa experiência de Fórmula 1 mesmo, porque as cenas do filme
foram gravadas durante ali a volta de apresentação, foi gravadas também, né, em outros momentos que soltaram eles na pista, que colocaram eles em alta velocidade. Eu vi até uma notícia que Brad Pitt conseguiu atingir aí 280 km por hora. Gente, interessantíssimo, e que você sente realmente na pele a experiência de um piloto. Várias cenas assim fechadas dentro do capacete do piloto que são extraordinárias, além de todas as cenas de disputas, né? Foram feitas cenas muito legais, muito interessantes, e que é a parte mais legal desse filme. Esse filme é realmente monstruoso em questão de cenas dentro do carro, nas cenas de ação. Uma coisa que me incomodou muito, já trazendo também essa questão das cenas de ação, é que eles não conseguiram trabalhar muito essa questão do espectador tentando entender em qual posição aquele piloto está. Confesso para você que eu fiquei meio perdido. Eu acho que eles poderiam ter trabalhado mais essa questão em qual posição tá os carros, sentir mesmo que a gente viu o piloto passar de quinto para quarto, de quarto para terceiro, de segundo para primeiro, enfim. Eu acho que faltou um pouco essa localização do filme para o espectador, para que ele pudesse entender em qual posição o piloto está. E voltando naquela experiência de Fórmula 1, é literalmente uma experiência para quem assistiu o filme, para quem estava nos bastidores. Fizeram todo o pit stop ambientado, a sala de escritório, a sala de reuniões, né, onde eles fazem o planejamento da estratégia, a fábrica. Gente, é espetacular a questão de estrutura desse filme. Falando um pouco sobre os atores, nós temos aqui atores de mão cheia, funcionam muito bem, tem as suas particularidades, um pouco forçado, principalmente a Carrie Condon, que interpreta a Kate McKenna. Eu achei ela um pouco forçada nas atitudes e tudo mais, uma pessoa realmente muito ansiosa. Eu particularmente achei que ela deu uma exagerada na cena. Nós temos também o companheiro de equipe do Sonny Race, que é o Denson Idris, que interpreta Joshua Pierce, que ele é um piloto também que, então, como eu falei pra vocês, que ele vive toda a alta tecnologia de um piloto de hoje em dia, né? Enquanto o Sonny Race tá correndo na rua, fazendo caminhada, o Joshua tá fazendo toda uma esteira tecnológica, vivendo as mídias, com roupas da mídia, né? Até na conversa da equipe, você vê ali que o Sonny Race às vezes usa aquelas camisetonas antigas sabe aquelas camisetonas antigas que você vai no rolê no domingo? Rolê de carro? Enfim, é isso aí. Nós temos também o Javier Bardem. Ele é o Rubens Cervantes. E, cara, ele tá muito bem nesse filme. Ele é discreto, mas mostra a sua posição. É interessante, é legal. Só que é aquilo, assim. Um dos problemas desse filme, eu acredito é que ele não te convence. Porque o Sonny Race precisa estar na Fórmula 1. Em menos de 10 minutos de filme, praticamente ele já tá lá na fábrica e o filme já começa. Eu acho que o filme deveria ter convencido o espectador de que a experiência muitas vezes vale mais em determinados momentos, principalmente nas situações de crise. Nós temos o Lewis Hamilton, que colaborou no filme, né? Ajudou ali na produção, avaliou tudo. E eu acho que ele merece os parabéns, porque eu acho que vai ter a segunda edição desse filme, e merecidamente. O filme é muito bom, né? E eu acredito que com a direção dele realmente deu mais uma imersão do que é Fórmula 1. Já colocando outro problema no filme, a gente fala dessa imersão, né, de Fórmula 1. Eles tentaram colocar realmente não somente os dois pilotos, mas também os outros pilotos como protagonistas. Então você vê Max Verstappen, você vê todos esses pilotos, só que, assim, você percebe que enquanto os personagens estão no filme, eles não estão no filme, entendeu? E eles tentam fazer um chiclete de mostrar assim, poxa, vamos tentar juntar o que aconteceu real com o que aconteceu no filme, para parecer ali que foi realmente algo que
aconteceu. A única cena de fato que é super legal, essa eu vou dar spoiler, é a cena do Fernando Alonso. Ele dá um soquinho no Sonny Reyes, espetacular aquela cena, e pagou essa parte. Mas as outras cenas ali, tipo assim, vou dar um exemplo pra vocês. Tem uma cena bem no final do filme que todo mundo dá a bandeira vermelha e aí o Lewis Hamilton é primeiro. E aí o Lewis Hamilton olha pra trás assim, e aí os caras foram lá e encaixaram uma cena do Joshua, entendeu? Só que, tipo, dá pra você perceber claramente, assim, que o Lewis Hamilton não tava olhando pro cara, entendeu? Enfim, outra parte muito legal desse filme, que pra mim foi o que me convenceu a dar uma nota boa pra esse filme, é a questão da união da equipe, do crescimento, o quanto o Sonny Reyes ajuda essa equipe a crescer, a estar mais junto, a entrosar, o quanto às vezes um bom humor, pessoal, faz bem para a equipe, o treinamento, a união, todo mundo crescendo junto. Esse filme trabalha bem essa questão e isso é muito legal. A única coisa que eu não gosto muito desse crescimento da equipe é na reunião ali de planejamento da corrida, e aí a Kate McKenna diz assim, que é a Carrie Condon, né, diz assim, olha, no plano A nós temos isso, no plano B nós temos aquilo, no plano C nós temos aquilo. E aí, no fim das contas, o plano C é sempre dado pelo piloto. E aí todo mundo começa só a esperar meio a ideia do piloto para decidir o que vai fazer na corrida, né? Particularmente eu achei isso meio fraco, porque isso não repete só uma vez e acaba ficando redundante essa parte do filme. E aí tem uma outra coisa do filme que eu particularmente não gostei, que é a questão das estratégias, né? Porque as estratégias sempre tem um golpezinho para fazer o outro alcançar um ponto. Nunca é algo assim, tipo, na luta, assim, sabe? Na batalha, arrumando peça por peça, ajustando o carro para que o carro vai crescendo, vai melhorando. Sim, vai melhorando. Só que no começo tem até uma que lembra muito o Singapura Gate. Que o Sonny Reyes acaba rodando, batendo, colaborando ali com o Joshua, né? Enfim, eu acho que o filme não precisava seguir por esse caminho, mas ele acabou seguindo. Depois o filme acaba trazendo um pouco do que talvez a gente gostaria de ver, que é a questão do crescimento da equipe, né? Até o ponto deles chegarem entre os 5 primeiros. Mas no começo ali eu acredito que não ficou muito legal essa questão, e não ficou muito entendível também por aquilo que eu falei no início do filme. Eu consegui explicar direito em qual posição tá o piloto naquele momento. Lembrando que o filme, gente, ele é fantástico, então ele mostra várias cenas assim dos carros brigando com os pilotos atuais. Eu não sei ali se eles fizeram uma montagem de um carro naquela cena da corrida ali e colocaram o carro, ou se foram realmente, soltaram todos os carros na pista e falaram assim, agora você, Verstappen, fica aí atrás do Sonny Reyes e faz de conta que você vai podar e não consegue, entendeu? Então, assim, essas cenas são muito legais, muito tops, todas as cenas de ultrapassagem são incríveis. Essa orientação da corrida, da amostragem da posição da corrida, pra mim, me faltou. Nós temos um personagem chatíssimo aqui, que é o Tobias Menzies, que é o Peter Benning. Ele é um empresário que tá querendo derrubar ali o Ruben Cervantes, né? Mas, gente, ele é um personagem muito chato no filme. Quando ele aparece, todas as cenas do filme, ele é chatíssimo. Um pouco mais sobre as 2h30 de filme. O filme, ele traz uma série de situações para serem resolvidas em todo esse tempo. Uma delas, então, é o Sonny Reyes tentando colaborar a melhorar a equipe. Nisso, ele tem uma relação com a Kate McKenna, né? Além disso, a Kate McKenna tem uma missão ali de melhorar a engenharia do carro, né? Tem essa situação da equipe está realmente prestes a ser
derrubada. Nós temos ali a situação do Joshua, que precisa mostrar serviço nas 9 corridas que tem. Enfim, ele tem uma série de situações que esse filme trazem para resolver. Só que o que acontece é que as situações de impacto desse filme perdem muita força com tudo que esse filme já te ofereceu e que você está tentando acompanhar a resolução do problema. Vou te dar 3 problemas aqui do filme. O acidente do Joshua no filme, tipo assim, ele vai pro hospital, fica um tempinho fora, voltou, ninguém lembra mais. O acidente do Sonny Reyes também, né, que era para ser um problemão, fez assim, do nada todo mundo esqueceu. E a última é que durante o filme a FIA dá um BO no carro, rola uma denúncia lá. E assim, aí eles pegam e falam assim, pô, vamos andar com o carro antigo então. Aí eles vão pro carro antigo, aí do nada eles pegam e falam assim, a FIA resolveu, que era pra ser um problema realmente grande, né, no filme. E não é, né? Então, são problemas que eram pra... são situações que eram pra ter mais impacto se não tivesse tantas situações para serem resolvidas. Falando positivamente do filme, gente, tem cenas muito legais, principalmente uma cena que eu gostei bastante, uma que eu já falei, né? Que é o do crescimento da equipe. Então você acompanha junto, você tá junto com a equipe, né? Essa questão dessa estrutura da Fórmula 1, que realmente parece uma equipe mesmo. O que eles fizeram realmente parecia que não era um filme, era uma nova equipe. E eu tenho certeza que quem estava lá também sentiu isso. Uma cena muito bonita do filme, que é quando o Joshua... porque, só pra vocês entenderem, nesse momento que o Sonny Reyes orienta... Chega um momento do filme que o Sonny Reyes orienta o Joshua a não fazer uma ultrapassagem, porque ele vai praticamente ganhar e tudo mais. E aí o Joshua, por ser jovem, o ego ali, né? Ele acaba apodando e aí acaba sofrendo um acidente. E depois ele vai pro seu treino virtual e ele tenta de todas as hipóteses provar que dava para apodar e vencer a corrida, né? E o Sonny Reyes tinha falado que era para ele ter paciência, que ia chegar o momento, né? Então ali ele descobre que se ele fizesse o que o Sonny Reyes tinha pedido, não pela questão da experiência do Sonny, mas pela questão da paciência que um piloto precisa ter, essa cena é muito legal dentro do filme. Todas as cenas das corridas, as ultrapassagens, né? Todo o pega, as cenas de dentro, os pilotos reais pilotando mesmo, o Brad Pitt pilotando realmente um carro de corrida. Gente, é espetacular nesse filme, vale muito a pena você fazer a tua pipoca e acompanhar esse filme em alta velocidade. Eu acho que não preciso falar muito, vou dar a nota 7,5 para esse filme. 2 horas e meia, dá pra tirar 10 minutos do filme, tirar uma ceninha ou outra, né, que repete um pouquinho, mas, gente, é fantástico esse filme, vale sim a pena, e eu indico Fórmula 1, o filme, aqui pro nosso canal. Se inscreva, curta, compartilhe, a gente volta ainda com outros filmes, e espero o seu comentário com a sua opinião também, beleza? Beijo, um grande abraço e até!